Então, o capítulo 7, versículo 23. Daniel 7, 23. Diz assim a palavra de Deus: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aí terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Então assim, Daniel reagiu diante daquela revelação tão grandiosa e tão extraordinária. O que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo num mundo onde o humanismo está tentando implantar uma vida correta no mundo, tentando acabar com os preconceitos raciais, religiosos, com as discriminações que eles chamam de gênero, com as divergências que uns têm com os outros. Então você vê uma tentativa humanista de acertar o mundo, de acabar com a violência, de acabar com as disputas entre as pessoas. Então desde a infância estão tentando ensinar as crianças que não pode haver divisão, não pode haver preconceito de qualquer tipo. Mas o humanismo não consegue fazer isso. Ele não consegue mudar o coração pecaminoso do ser humano. Então o que está acontecendo? Aí você vê as campanhas dos governos, você vê no futebol as campanhas que fazem aí nos grandes jogos para que não haja de qualquer tipo de discriminação, mas ao mesmo tempo você vê isso crescendo. Você vê que isso não consegue resolver o problema da humanidade, porque o problema da humanidade é interno. É um problema de mudança de coração. E isso quem pode fazer é só o Espírito de Deus. Então o humanismo está falhando. E quanto mais se bate sobre isso, mais você vê o mundo dividido. Basta ver agora o que está acontecendo lá na Europa, né? Os países se fechando cada vez mais contra os imigrantes, com uma questão muito de preconceito. E assim vai acontecendo no mundo inteiro. Quanto mais se fala, mais a divisão acontece. Então o humanismo está falhando. E isso só vai acabar quando de fato o pecado for definitivamente extirpado do mundo. Isso só vai acontecer na volta de Jesus. Mas o que Daniel está revelando para a gente aqui? Ele está revelando que quando a humanidade estiver atingido o seu mais alto desenvolvimento econômico, social, quando os pecados estiverem alcançado o seu máximo, então este reino vai aparecer. Então é o ensino básico aqui que Daniel está falando. Deste ensino, desse reino que vai surgir dentro de uma determinada circunstância do nosso mundo. Então ele fala aqui, no texto que nós lemos, descrevendo então o aparecimento deste quarto reino que
causou grande confusão. Então a gente quer destacar aqui que este reino, ele difere dos outros reinos que a gente está acostumado a ver no mundo, primeiramente em grau. O que quer dizer isso? Que este reino vai abarcar todo o mundo. Todos os reinos que vieram dominaram sobre certas regiões, mas este será diferente em grau, ele será muito maior. Ele vai dominar sobre toda a terra. Você vê aqui no verso 23 que ele vai pisar, devorará e pisará toda a terra. E ele vai exercer uma grande crueldade contra os cristãos. Tem um texto aí na nossa lição, na folha 47, que está destacado em itálico. Eu vou ler. O imperialismo se converteu em pan-imperialismo. Não está satisfeito com tudo que tem. Quer tudo e o consegue. As fronteiras nacionais serão extintas. Não apenas as nações pequenas, mas também as grandes serão exprimidas até morrer e dissolvidas nesse império, que a tudo inclui. Em nossos dias floresce a democracia, mas quem pensa que ela sobreviverá até o fim dos tempos está enganado. O ditador que governará o império mundial não será um democrata, mas um falso aristocrata. Não será sensível à vontade do povo, como se supõe que sejam os sábios governantes do nosso tempo, mas fará suas próprias leis. Manter-se-á como um déspota. E aí vem uma citação: o déspota do sangue de Sião. Em comparação com ele, todos os tiranos das épocas anteriores parecerão homens de boa disposição. Suas ordens se transmitirão a todas as partes do mundo e serão obedecidas onde quer que for. Terá mais poder do que qualquer outro que já teve sobre a face da terra. Então essa é uma descrição muito clara daquilo que a Bíblia está dizendo e de como vai caminhar a humanidade. Se você quer mais algumas informações, tem um livro chamado Protocolo dos Sábios de Sião, que tem causado muita controvérsia. Você pode encontrar na internet e você pode ler algumas coisas ali estarrecedoras e que estão realmente acontecendo nos nossos dias. Então esse reino será maior em grau, vai dominar. As fronteiras nacionais serão extintas, gente. E você está começando a ver isso, essa tentativa ali na Europa. E hoje você viaja na Europa sem precisar apresentar passaportes. Por isso que aqueles imigrantes querem chegar nos países da comunidade europeia, porque aí eles poderão se movimentar lá dentro sem ter que ser parado em qualquer fronteira. E é uma tentativa, é uma luta muito grande, mas isso vai acontecer com todas as nações. As nações, as fronteiras nacionais serão extintas. Por quê? Porque haverá um só reino dominando. Agora, esse império, ele será diferente também na sua classe. Ou seja, os impérios existentes neste mundo, eles dirigem a sua ira, a sua luta uns contra os outros. Eles atacam uns aos outros. Esse reino final, ele vai ter um objetivo único. Porque ele será um reino único, vai brigar com quem? Então o alvo dele vai ser muito específico. Ele vai declarar guerra à igreja, contra os valores da igreja, contra o povo santo de Deus. Está aqui, magoará. Versículo 25 está dizendo: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então, o seu objetivo vai ser atacar a igreja. Isso é algo, né, que faz a gente tremer nas nossas bases, né? Porque é uma profecia bíblica. Não é alguma coisa que a gente está tirando aqui
de nós mesmos. É a palavra de Deus que está afirmando isso. E Deus, na sua providência, né, porque essa profecia ela tem um cumprimento duplo, né, provisório, na vida dos judeus. O pastor Jefferson acabou de citar a época dos Macabeus, né, foi a época em que Antíoco Epifânio, né, dominou aquela região com um braço de força terrível, né, fez uma grande destruição, provocando essa reação, né, dos Macabeus, porque ele é um tipo do anticristo. Só que o dele foi muito específico ali em Jerusalém e na terra ali. Quando esse outro vai ser dominando toda a terra. Assim as profecias têm acontecido. Às vezes localmente, mas as profecias finais serão para todo mundo, para a igreja, né? E então ele vai declarar guerra e a igreja. E isso é confirmado em Apocalipse, no capítulo 11, depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso, sobre esse ataque terrível, infernal, contra a igreja. Então, em primeiro lugar, esse reino vai ser o último que vai aparecer na terra. Então, da terra você não precisa esperar mais nada, não vai aparecer outro reino depois dele. Mas nós devemos esperar alguma coisa vinda do céu. O céu não está parado, o céu está agindo, há um trono no céu. E você vê aqui nesse texto, que no versículo 26, diz lá, né, depois se assentará o tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Lá em Tessalonicenses diz que, de repente, né, o Senhor Jesus, com o sopro da sua boca, vai destruir este império. Então, nós, os cristãos, não vamos olhar para uma esperança que possa vir de alguma coisa na terra, mas os nossos olhos vão ter que estar fixados no céu, porque do céu virá libertação. O Filho do Homem virá em poder. No verso 13 diz isso também. E eis que vinha com as nuvens do céu, um como Filho do Homem, e foi-lhe dado domínio, e glória e reino. Então, a nossa esperança está no céu. Isso não é fuga, isso não é alienação, mas isso é uma realidade da igreja sob perseguição. E esse é o filho do pecado, é o filho da perdição, como diz lá em 2 Tessalonicenses. Ele se assentará no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. Diz o texto que ele vai dirigir palavras contra o Altíssimo. Ele vai exigir a adoração. A besta que emerge da terra vai criar uma estátua dele para que o mundo adore. E essa será a religião, né, secularizada, como nós já estamos começando a viver. Né, uma religião que liga governo e Estado. O Estado começa a legislar sobre a igreja. O Estado começa a colocar leis para que a igreja seja obediente a essas leis. Como, por exemplo, agora, né? Nos Estados Unidos foi aprovado o casamento gay. É lei. Tanto é que a pessoa foi presa lá porque se recusou a fazer isso. Então é lei. O Estado está entrando dentro da consciência do ser humano. Ou seja, o ser humano está precisando meter a sua consciência ao Estado. Quando, né, a reforma nos ensina que a consciência do cristão está submissa apenas à palavra de Deus, como disse Lutero, né? Então, os tempos estão sendo mudados, né? Porque aqui diz que ele cuidará de mudar os tempos e a lei. Ou seja, esse império tentará controlar toda a vida humana, todos os aspectos da vida humana. E eu tenho falado isso, gente. Você começa aí proibindo que você coma isso, que você coma aquilo, que você não beba isso, que você não beba aquilo, com sempre uma desculpa. Isso é bom para a sua saúde. Isso você vai viver mais. Você vai ter mais saúde. Mas estão controlando a sua vida, nos mínimos detalhes. Você não pode ter uma liberdade de que se quiser destruir o seu corpo, você não pode, né? Porque há uma lei que impede, porque vai gerar custos para o governo. Você vai ficar pesado, né, para tomar conta de você.
Então vai entrar o quê? Eutanásia. Alguns países já estão aprovando essa lei. Você começa a dar despesa, vai ficar no CTI, 3, 4 meses lá, com um custo elevado, mata logo esse indivíduo que não tem mais validade nenhuma. É isso que nós estamos chegando. Já estão matando as crianças no aborto. E é lei, está todo mundo brigando aí, porque outro dia desfilou a mulher pelada lá no Rio, uma coisa horrível, né? Não sei se vocês viram isso lá no... Alguém viu? Né? Porque, né, defendendo... Foi bom que você não viu, que é muito feio. Mulher feia para burro. Então... Mas saiu lá no jornal. Porque dizendo que tem que ter direito de fazer aborto. Agora você vê a hipocrisia dessa sociedade. Se alguém mata uma criança de 3, 4 anos, é um auê, né? Faz uma guerra e quer linchar, e quer matar, e quer fazer. Agora matar uma criança, né, dentro do ventre da mãe, que é um ser humano, isso pode. Que sociedade hipócrita é essa? Coisa horrível. Então, é isso que nós estamos vivendo, né? Então, essas são as mudanças que esse império diz aqui, vai mudar os tempos e a lei. Mudar as leis de Deus. Mudar aquilo que foi estabelecido como certo e errado ao longo de toda a história humana. Agora a última é que ninguém nasce mulher e nem homem, né? Então vai nascer o quê? Quer dizer, você vê a incoerência das pessoas aí. No Enem, quem viveu o Enem aí sabe disso, não foi? Não teve uma questão lá de que não nasce mulher, não tem isso? Mas no outro dia tinha uma redação da violência contra a mulher. Pô, se não tem mulher, como é que vai ter violência contra ela? Quem está fazendo a violência? É o homem? Ou o que é? Se não tem homem também? Você viu? Oh, gente, eu fico pensando, nós estamos entrando num mundo que vai ser impossível você viver nesse mundo, porque a confusão vai ser tão grande, porque eles estão tentando mudar as leis de Deus, estabelecidas por Deus. O que resulta disso? Caos. Como é que você vai se entender isso? Não é homem nem mulher, não é mulher e homem, não sei mais o quê, e tudo isso mais, você vai ser controlado nos seus mínimos detalhes. Daqui a pouco eles vão fazer uma geladeira com chip, para saber o que você está colocando lá dentro. É ou não é? Porque se você estiver colocando um alimento proibido, você vai ser multado pelo governo. A Bíblia fala do 666 que não vai poder comprar e nem vender. Tem gente apavorada aí, achando que já está, a sua vida já está toda controlada. Tudo que você compra, todo mundo sabe onde você comprou, o que você comprou, aonde você comprou, tudo. Só basta ter uma lei, olha, você não pode mais comprar isso, isso e isso. Ah, mas eu tenho dinheiro, vou lá e compro. Não compra, porque você vai ter que pagar tudo com cartão. A sua vida está controlada. Então, está tranquilo, a Bíblia está se cumprindo, esse império está chegando aí e não tem mais como fugir disso. A lição diz: o anticristo sustentará uma guerra fria contra a igreja. Uma guerra na qual ele tentará reduzir gradualmente a força da igreja por meio de pressão constante. São essas coisinhas que eu estou falando aqui. Isso acontecerá por meio de uma refinada e sutil forma de opressão, destinada a quebrar a mais obstinada resistência, a qual cederiam mesmo os escolhidos, se não fossem socorridos a tempo. Então essa pressãozinha que está aí, essas coisinhas que vem pressionando a igreja, e a igreja começa então a ceder, porque a pressão é muito forte. Alguém começa a abrir mão disso aqui, tal, isso também não é tão importante, isso aqui não é tão definido assim, a Bíblia é meio omissa nisso e naquilo. E a gente começa a aceitar essa pressão. Mas Daniel adverte aqui, no capítulo 12, só um pouquinho para frente aí, no capítulo 12, quando se fala do tempo do fim, diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo.
E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E Jesus, repercutindo essas palavras, né, em Mateus 24 e 21, ele diz: porque haverá um tempo de tribulação, como nunca houve na face da terra, e nem haverá. Então as advertências da palavra são muito claras, são terríveis, né? A gente fica até meio apavorado, mas está dizendo ali que nesse tempo o Senhor vai proteger o seu povo, vai livrar o seu povo. Tempo de angústia, como nunca houve. E alguém disse que os festivais noturnos de Nero, nos quais os cristãos envoltos em materiais inflamáveis serviam como tochas, e as piras nas quais eram queimadas em épocas posteriores aqueles que confessavam a verdade, parecerão um tratamento suave, quando comparados com o martírio que há de vir sobre os santos no final dos tempos. O novo livro dos mártires terá que ser escrito, uma vez que vê muito além da sua descrição das coisas horríveis. A igreja aprenderá outra vez o que significa levar uma cruz. Então, irmãos, as profecias bíblicas são, de fato, pesadas. É aquilo que eu falo, Jesus nunca foi politicamente correto e nem a Bíblia. Jesus nunca disse que quem seguisse a ele ia viver uma vida sem problemas, que quem seguisse a ele viveria no céu, como tem sido prometido aí no Evangelho da Prosperidade. Pelo contrário, Jesus disse que quem seguisse a ele ia tomar uma cruz, ia morrer para esse mundo, ia perder os seus bens, ia ser discriminado, ia ser rejeitado, as suas famílias iriam ser contra ela. Jesus nunca disse o contrário. Então, se algum evangelho promete outra coisa, é mentira. É isso que está falando aqui. Outra coisa que fala aí, esse negócio de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aí também causa muita confusão dentro do aspecto da escatologia. Alguns tentam marcar esse tempo, né? Ele é repetido em números também, 1260 dias, e Apocalipse volta a falar sobre esse tempo. Então, há muitas interpretações, muitas maneiras de se ver, e a gente aqui não tem como discuti-las todas. Mas uma coisa que isso quer dizer é que esse tempo de tribulação será dessa maneira. A nossa lição está explicando muito bem aí na página 47, aí no penúltimo parágrafo, onde fala: devemos resistir à tentação de começar a calcular o que significa esses termos numéricos, como fizeram alguns pais da igreja, que chegaram à conclusão de que a tirania do anticristo duraria exatamente 3 anos e meio. Sem dúvida, aqui a Bíblia está usando uma linguagem figurada. Quando Daniel fala da opressão que a igreja irá sofrer, ele quer dizer que a princípio parecerá um tempo muito longo. A opressão durará um tempo. Quando a igreja rogar a Deus por libertação, sofrerá o destino dos israelitas no Egito. A opressão duplicará, ou seja, durará o dobro do tempo outra vez. É isso que Daniel quer dizer por 2 tempos, mas ainda não chegará o fim. Começará um terceiro período no qual o forno ficará ainda mais quente. Então o assunto será de vida ou morte. A igreja estará na iminência de uma completa destruição e erradicação. Subitamente Cristo intervirá com poder. O terceiro período será interrompido brusca e dramaticamente. Esse é o tempo que Jesus disse que seria abreviado por causa dos eleitos. Porém, para os crentes desse tempo, aqueles dias parecerão não ter fim. E a duração da opressão nos é falada em termos de tempos, que não deve ser entendido como períodos determinados de tempo, mas deve nos ensinar que o Senhor Jesus tem controle absoluto sobre a história e que Ele cuida continuamente da sua igreja, a qual Ele preserva de todas as bestas que se levantam na história, inclusive daquela última e pavorosa fera. Então,
Jesus disse que haverá um tempo de opressão, um tempo que será abreviado. E essa opressão, irmãos, ela não vai acontecer assim, não vai cair pronta, né? Ela vai aos poucos acontecendo. É isso que está acontecendo nos nossos dias. Aquilo que eu falei das leis que estão sendo feitas, das limitações que estão sendo feitas para a igreja, em todos os países do mundo, né? O cristianismo está sendo banido, os valores cristãos estão sendo rejeitados e as leis estão cada vez mais oprimindo a igreja, prendendo a igreja. E vai chegar um momento que a igreja vai ter que ser fora da lei, porque as leis serão tão opressivas e tão contrárias à palavra de Deus que a igreja vai ter que se rebelar. Hoje a igreja procura se enquadrar dentro das leis dos países, respeitar, né, as determinações das leis e tal, mas vai chegar um tempo que vai ser impossível fazer isso, porque as leis serão frontalmente contrárias à palavra de Deus, e a igreja vai ter que fazer uma opção: ou obedece aos reis humanos, aos impérios humanos, ou obedece à lei de Deus. E aí a gente vai chegar no capítulo 8, é a lição 13 que você recebeu aí. Nesse capítulo 8, né, Daniel teve uma outra visão 3 anos depois, ou 2 anos depois, né? A primeira visão foi no primeiro ano de Belsazar. Essa aqui acontece no 3º ano de Belsazar. E ele vê um carneiro e um bode em briga, né? Um lutando contra o outro. E depois há uma explicação que o anjo dá a Daniel, dizendo o seguinte, versículo 20 do capítulo 8. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 no lugar dele, significa que 4 reis se levantarão deste povo, mas não com a força igual ao que ele tinha. Então aí está muito claramente explicado, né, essa visão do bode e do carneiro. Os reis da Média e da Pérsia, que era o reino que estava dominando na época, de repente levantou-se Alexandre, né, lá na Macedônia, na Grécia. E esse rei é esse bode peludo que vem e domina com uma rapidez incrível aquela região, mas Alexandre é morto, né, com 33 ou 32 anos, né, ele morre de uma doença, né, que alguns acham que é AIDS, porque ele era homossexual, né, e morreu de repente. E surgiram 4 reinos, o reino dele foi dividido em 4. E, inclusive, esse do Antíoco Epifânio, que apareceu logo um outro chifre, né, menor, e que fez aquele estrago todo na região da Palestina, né? Agora, o que eu quero chamar aqui a atenção para nós aqui nesse texto, né, o versículo 23, né? Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feraz catadura, especialistas em intriga. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem o esforço de mãos humanas. Então aqui uma outra descrição, de uma outra maneira, desse 4º império e do anticristo. Uma outra maneira de se descrever. Mas uma coisa que me chama a atenção é esse versículo 23. A nossa tradução, ela diz, quando os prevaricadores acabaram. Então não fica muito clara, né? Prevaricar, o que é prevaricar? Aí eu peguei o dicionário, né, porque
Não dá para saber tudo, né, de que é, né? Então diz o seguinte: prevaricar é um ato cometido por quem exerce o poder. É faltar por interesse ou má fé aos deveres do cargo. É abusar no exercício das suas funções. É trair os interesses que é obrigado a proteger. Então isso tem muito a ver com quem exerce governo. Uma pessoa que está investida em uma autoridade, ele deve fazer uma coisa e não faz. Ele deve agir de uma maneira e não age. Então ele está prevaricando. Ele está sendo infiel à sua promessa de ser fiel. Então isso quer dizer prevaricar. É você não fazer o que deve fazer como alguém que está investido em uma autoridade. E agora, essa palavra ela é traduzida de outras maneiras que tornam mais fácil o seu entendimento. Por exemplo, a tradução da Bíblia de Jerusalém diz o seguinte: no fim do seu reinado, quando a degeneração humana houver alcançado o clímax, vejam bem, os prevaricadores, quando a degeneração humana alcançado o clímax. Uma outra tradução: quando chegarem ao cúmulo os seus pecados. Outra: quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo. A Nova Versão Internacional. Quando a lei e a moral já não forem mais respeitadas. A tradução da Bíblia Viva. Então vejam bem como é que muda o sentido, como é que esclarece. Então esse versículo está dizendo o seguinte: quando o pecado humano tiver atingido o seu clímax, quando as leis e a moral tiverem acabado, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, então se levantará um rei de feroz catadura. Então, gente, eu não sei se você está vendo isso, mas acho que nós estamos vivendo essa época. Porque não é possível que uma humanidade tenha chegado no ponto que nós chegamos, onde não há mais verdade, onde não há mais pecado, onde os comportamentos mais absurdos são elevados como coisas boas, como eu acabei de citar, de aborto e outras coisas mais, quando as coisas virarem de cabeça para baixo. Eu acho que nós estamos vivendo essa época. Não é possível que vai ter mais coisa ainda, para piorar. A coisa ainda está um pouco segura, mas isso vai se tornar lei. Você fazer as coisas erradas, você vai ser o certo. E quem viver as coisas certas vai estar errado. Então, quando o pecado estiver atingido o seu máximo, a degeneração humana tiver alcançado o clímax, será que tem alguma coisa mais para cair? Será que o ser humano ainda tem coisas piores para fazer? E a Bíblia diz que esse é o começo das dores, o princípio dessa destruição final. Então, esse versículo ele é muito forte. Ele é muito forte. E quando se fala aí desse ataque à igreja, né? A gente pega lá em Apocalipse, capítulo 11. Eu quero que você leia esse versículo, para a gente estar chegando aqui ao final. Porque fala das testemunhas. As duas testemunhas mártires, né? E então, uma interpretação que essas duas testemunhas mártires é a igreja pregando o evangelho da graça e ministrando os sacramentos. Os dois testemunhos que Jesus deixou para a igreja. A igreja fiel é a igreja que prega a palavra de Deus e ministra corretamente os sacramentos. São dois testemunhos para o mundo que a igreja dá.
pregando a palavra infalível, inerrante de Deus, com autoridade, né? Como eu disse ontem, né? Precisamos resgatar o assim diz o Senhor. E quando a gente abrir essa palavra e o pregador for fiel a ela, entenda que é o Senhor quem está falando. Essa é o sola escritura da reforma. É a autoridade. Assim diz o Senhor. Não sou eu, não sou, se eu estiver deturpando, é palavra minha. Mas se é aquilo que está aqui, é palavra do Senhor. E precisa ser ouvida, respeitada e temida. E a gente perdeu isso dentro da igreja. A gente prega a palavra ali, meio cá, uma água com açúcar, uma meditação, uma coisa assim, tem que acabar com isso. É palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Então, essa palavra pregada e a ministração dos sacramentos, do batismo e da ceia, são testemunhos muito poderosos. Porque o testemunho do batismo diz que Deus mudou uma vida. Uma vida foi regenerada. E o testemunho da ceia é que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz nos purifica de todo pecado e ele voltará em poder e glória. São testemunhos poderosos. Mas chegará um tempo, e você vê que nos versículos 4 a 7 aí, a igreja conseguiu fazer isso. Foi por todo mundo, alcançou a face da terra, nós somos testemunhas disso. Nós estamos aqui nos confins da terra, de onde veio o Evangelho, e ele nos alcança até hoje. Então a igreja se expandiu com poder, cumpriu a ordem do Senhor. Aí o versículo 7 diz: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, o anticristo, esse quarto império de Daniel, pelejará contra eles e as vencerá e a matará. Vejam bem a coerência da Bíblia lá com Daniel e Apocalipse. Aí vai matar a igreja. A igreja vai deixar de dar testemunho. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. O que quer dizer isso? Quando alguém morre, o cadáver fica exposto ali. Se você conhece o morto, você chega lá, olha o cadáver e você sabe que é aquela pessoa. Então isso aqui é uma metáfora. A igreja, o cadáver da igreja vai estar exposto. Ou seja, os templos vão continuar existindo. Gente vai continuar se reunindo. Vai estar ali exposto um cadáver. Mas esse cadáver não tem vida. Está ali, é um corpo humano. E mesma coisa, a igreja vai estar exposta nas praças. As igrejas vão estar abertas nas ruas. Mas não vai ter vida dentro dessas igrejas. O evangelho não está sendo pregado dentro dessas igrejas. Os sacramentos não estão sendo ministrados corretamente. Há uma aparência de vida. O cadáver tem uma aparência de vida, mas não tem vida dentro dele. Então isso que está descrevendo aqui, gente. Eu chego a ficar arrepiado aqui diante disso. Isso me tem causado um conflito. Porque nós estamos chegando nesse tempo. Tem muitas igrejas por aí, mas não tem vida dentro delas. São cadáveres. Cadáveres. Nas ruas e nas praças. Mas chegará um tempo que isso vai acontecer, e já está começando a acontecer. Você nunca viu tanto cadáver por aí, dizendo-se igreja, mas sem vida. Está acontecendo na Europa, já passou, nos Estados Unidos, no Brasil, em todo lugar. Isso deixa a gente apavorado, porque diz que vencerá, vai matar. O testemunho verdadeiro vai estar apenas com aqueles que creem no Senhor verdadeiramente. E esses talvez estejam vivendo em clandestinidade. E um exemplo da igreja na China é muito forte. Na China existe uma grande igreja, com seus templos, com seus cultos, acontecendo toda semana, aberta, cheia de gente, lendo a Bíblia, cantando. Mas a igreja verdadeira é clandestina. Ela está
existindo nas casas. Por quê? Porque essa igreja que está aberta, os pastores têm que pregar o que o governo manda. O sermão já vem pronto. Vai ser bom que não vai ter trabalho de preparar sermão. Né? Já vem pronto. Tem que pregar aquilo que o governo quer. Então tem aparência, mas não tem vida. O que é isso? É isso que está escrevendo aqui. A igreja verdadeira vai estar sob perseguição. Então, gente, a coerência da Bíblia é muito forte e a gente fica, se a gente não olhar para cima, se a gente não olhar para o céu, se a gente não olhar para Jesus reinando, a gente fica meio apavorado. Né, Nath? O negócio fica bravo, né? Mas nós temos essa esperança, né? Que o Senhor está reinando, né? Que esses reinos que se levantam, eles estão sob o domínio do Senhor. Nós não sabemos o propósito de Deus nisso tudo. Por que a igreja terá que passar por isso tudo? Por que a igreja está começando a passar? E se nós não formos fiéis agora, no que é pouco, no que é pequeno, nós não seremos fiéis depois. Então a nossa fidelidade tem que ser aqui e agora. Ser fiel todos os dias, na nossa crença, nos nossos compromissos, na nossa vida, porque quando esse tempo chegar, se nós estivermos aqui ainda, não sei, nós temos que fazer, mas temos que transmitir para os nossos filhos e orar muito por eles, irmão. Eu fico pensando na geração que estará viva aqui dos cristãos. Glória a Deus, porque a Bíblia diz que os eleitos serão protegidos, não serão enganados, porque se fosse por nós mesmos, nós não resistiríamos. Mas porque o Espírito de Deus habita na vida dos eleitos, eles resistirão. Estes dias serão abreviados por causa do povo de Deus. Deus estará nos guardando, protegendo. Isso enche o nosso coração de uma tranquilidade, sabendo que se os nossos filhos são herança do Senhor, eles estarão nas mãos do Senhor, guardados pelo Senhor. Precisamos glorificar a Deus por isso. Então, que nessa manhã a gente possa sair daqui informados pela palavra de Deus, edificados por essa palavra e confiantes nesta palavra. Deus está no controle. Não é aquilo que nós vemos, mas é aquilo que nós cremos que deve governar a nossa vida. Que Deus nos abençoe, irmãos.